Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Hoje eu estou aqui com a Luciane, minha mãe, e o Marcelo, meu pai, para falarmos de rádio, televisão e as nossas relações e conexões com o mesmo. Minha mãe e meu pai e eu estamos aqui comendo uma pipoquinha enquanto batemos esse papo. Peço licença aos ouvintes, agora eu vou abrir a minha coca para molhar as minhas palavras. Vamos lá? Oi, mãe, boa noite. Boa noite. Oi, pai, boa noite. Boa noite. Vamos começar. Qual que era a relação de vocês com o rádio e a televisão na infância de vocês? A minha relação com a televisão... Nossa, eu demorei para ter uma televisão, viu? Porque no local onde eu morava, só uma vizinha tinha televisão. Nós assistíamos da janela, assim, aquele monte de criança. Nós assistíamos Sítio do Pica-Pau Amarelo. E era preto e branco. Ela colocava uma tela que deixava, ou às vezes azul, ou às vezes roxeado. E aquilo para nós era o máximo. Aí depois de muitos anos, a minha casa teve uma televisão. Aí surgiu a colorida, que também não era na minha casa. Aí também a gente pendurava tudo na janela da vizinha para assistir. Na minha época tinha censura, então muitas coisas não podia assistir, novelas, filmes. Mas assim, eu tenho memórias boas do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e que eu assistia pela janela da vizinha. E você, pai, qual a sua experiência? A minha experiência é muito gostosa, referente à rádio e televisão. O rádio eu tinha uma raiva dele pelo período da manhã. Que vinha aquele Zé Bétio e começava a falar as horas, a gente sabia que tinha que acordar para ir para a escola. Então ele falava bem de manhã cedo. E o Gil Gomes, né? Também Gil Gomes lhe diz e contava umas histórias de tragédias. Então, quando criança, a gente ficava assustado, né, com essas situações. Mas era interessante, né? Muitas das vezes, aquela de manhãzinha, minha mãe acordava, ou os meus tios, que eu morei um tempo na casa dos meus tios, acordava pela manhã cedo e ligava aquele rádio, e o rádio ele servia como despertador e a nossa orientação para o dia, né? Da televisão, quando pequeno, era interessante, que ao contrário dos dias de hoje, realmente a televisão era preta e branca. Todos nós, a grande maioria dos moradores onde eu morava, tinha televisão, mas era preto e branco. E chegava por volta de acho que eram umas 10, 11 horas, um pouquinho mais. Saía todas as televisões, tirava suas transmissões, porque na madrugada não passava transmissão de nenhum tipo de programação. Então cessava, né, mais ou menos um horário determinado, entre volta de 10, 11 horas, cessava as transmissões de qualquer tipo de programação. Então isso daí marcou a minha infância e foi interessante viver esse período. Voltando um pouco mais pra rádio, do que vocês mais gostavam na rádio antigamente? Eu lembro do Eli Correia. Ele tinha um programa chamado Que Saudade de Você. Ele passava à tarde e tinha aquele ar de mistério, então contava várias histórias. Tem uma história que já faz muitos anos, eu era criança, mas eu nunca mais esqueci, que a pessoa escreveu uma carta dizendo que estava com saudade do cachorro. No caso era uma cadela, que chamava Diana, e essa cachorra era uma Doberman. Ele tinha saído e deixado o bebê dele no berço e o cachorro próximo. E quando ele entrou dentro de casa, ele viu sujeira de sangue. E ele, precipitado, matou o cachorro. E quando ele chegou perto do berço, um ladrão havia invadido a casa. E esse cachorro atacou e matou. E por fim, o bebê estava bem. E aí ele viu a loucura que ele fez. Não sei se esse fato era verídico ou não, se era só uma história, um conto, mas eu nunca mais esqueci. Ele falava: que saudade de você, Diana, que saudade do meu cachorro. Então tinha vários casos muito
interessante. Tinha sempre um clima de mistério. Às vezes dava medo, contavam as histórias que pareciam ser umas histórias de assombração. Era muito legal. E você, pai? Do que você mais gosta ou gostava do rádio antigamente? Então, tinha essa história, tinha essa rádio do Eli Correia. Ele também contava alguns casos de romance, né? História de pessoas que separou do namorado, separou do marido, separou da família, que tinha saudade. Então ele fazia uma pergunta, aonde você estiver, mande notícias, esses negócios, então era interessante. Mas na minha adolescência, na minha juventude, o que muito me marcou foi no período que eu tocava samba. E então nós ouvíamos, né, constantemente a Rádio Transcontinental e a 105 FM, porque ali passava vários sambas que nós automaticamente ensaiávamos o nosso grupo mediante essas músicas que era tocado ali. Então marcou muito a minha juventude nesse sentido, né? Fala. Na minha casa se ouvia muito Roberto Carlos. E na Transcontinental, aos domingos, passava ao meio-dia as melhores do Roberto Carlos. Tinha 1 hora de Roberto Carlos. Então também era um programa que eu não perdia. Porque a minha avó era muito fã de Roberto Carlos. Então eu aprendi a gostar do Roberto Carlos por causa dela. Então era um programa que eu assistia. Do meio-dia a 1 na Transcontinental era 1 hora de Roberto Carlos. Outra coisa também era à noite. A partir das 10 da noite tinha o Paulo Boca, alguma coisa. Era só músicas românticas. Só músicas românticas. Era muito legal. Melodias, né? Melodias. Nós chamávamos naquele período de melodias, né? Então a gente ouvia muito melodia. Então eu também me lembro dessa parte que quando eu era jovem, então eu gostava de uma menina. Então eu ficava ouvindo aquelas músicas, eu ficava viajando naquelas músicas. Chorava! Fantasiando o namoro, esses negócios tudo é interessante. Outra coisa que vem marcando épocas e que as pessoas não percebem é a rádio A Voz do Brasil. A Rádio Voz do Brasil é uma noticiário independente e ele vem desde a ditadura. E faz toda uma narrativa dos governos, faz toda uma narrativa da situação do Brasil, da economia, e que as pessoas não dão importância. Mas até o dia de hoje ele também vem persistindo em trazer notícias que é válida para nós, nos dias atuais também. Quando eu fiquei mocinha, eu passei a ouvir a Rádio Cidade. Tinha a Rádio Cidade, então passava vários tipos de músicas, então era bem legal, porque ela não tinha um padrão, sertaneja, pop, popular, não. Era vários padrões, então era muito legal. Então eram as 2 rádios que eu ouvia, Transcontinental e a Rádio Cidade. Vocês tiveram contato com alguma emissora de rádio, algum artista? E se tiveram, vocês já participaram de algum programa de rádio? Seja como ouvinte, contribuindo? É que hoje manda áudio no WhatsApp, né? Antes não deveria ser desse jeito. Eu já participei, eu não vou conseguir lembrar o nome, mas a Transcontinental, ela fazia uma parada que ela colocava o carro em um determinado lugar e você passava lá para pegar o adesivo. Aí o nome da locutora era Patrícia e ela era super famosa na Rádio Continental, então ela parava num determinado lugar e fazia uma distribuição de adesivos para você colar no carro. E uma vez eu fui lá pegar um adesivo, dei um abraço nela, foi muito legal. Legal, mãe. Como eu toquei samba, e no período do nosso grupo que estava crescendo em ascensão, nós tivemos a oportunidade de ser entrevistado por uma rádio local. Essa rádio era ali na região do Grajaú e nós fomos entrevistados ali pelo apresentador do programa. E foi uma experiência muito legal, que todos nós tivemos a oportunidade de falarmos, ver o funcionamento por detrás das rádios. Então foi interessante. Na televisão, nós tivemos a oportunidade de tentar passar naquele show do Calouro do Silvio Santos, né? Que ele fazia, e nós passamos ali em um teste com o maestro Zezinho, muito exigente,
diga-se de passagem, e a gente não conseguiu ser aprovado para poder apresentar o programa, mas nós tivemos acesso ao canal da emissora, todos os bastidores, a forma que eles fazem a preparação para selecionar as pessoas para poder se apresentar. Então eu tive esses dois contatos, tanto na rádio como na televisão. Na televisão não passamos, mas na rádio foi transmitido. Falando de televisão, me veio uma memória legal. O programa do Silvio Santos ao domingo. De manhã tinha Domingo no Parque. Então era um programa jovem, com muitas brincadeiras. E quando eu assisti aquele programa, o meu sonho era ter uma bicicleta, porque sorteavam a bicicleta. E o tênis Montreal. E o tênis Montreal falava, Montreal, porque você é jovem. Então, assim, era muito legal. Domingo no Parque. Era algo, assim, sensacional. E também, domingo, era dia do Silvio Santos, era dia da família assistir esses programas, os programas de calouros, os programas de auditório. Era muito legal. Vocês se lembram de algum jingle, de algum comercial que tenha marcado alguma musiquinha assim? Se vocês lembrarem, eu quero que vocês cantem, por favor. Roda, roda, baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bola mais gostosa do planeta. Bala de leite que diz a melhor bola que há. Não é bem um jingle, mas o Gugu tinha um programa chamado Viva a Noite. E ele cantava, meu pontinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, quando quer comer alguma coisa, o seu pezinho ele cisca ao chão, ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião. Então era bem legal. Tinha também no McDonald's. 2 hambúrguer, alface, queijo, molho especial, cebola, pique no pão com gergelim. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, pique no pão com gergelim. No pique, mais ou menos por assim. E vai. Tá bom. Vocês se lembram do primeiro aparelho de rádio que vocês tiveram contato? Era a pilha. Era um rádio preto. Ele não era elétrico, ele era pilha, umas pilhas grandes que hoje nem existe mais esse tipo de pilha. Então, na minha casa, o primeiro era esse, era um rádio preto, a pilha, a gente mudava ali as estações em um botão, levantava aquela antena grande para pegar a frequência. No meu caso, eu tive essas duas oportunidades, tanto do rádio a pilha com pilhas grandes e o rádio pequenininho, que nós ouvíamos música neles e também muito futebol. Que eu ganhei de presente, eu nem me lembro de quem, mas eu ganhei de presente aquele rádiozinho pequenininho, então ele era meu xodó. Para onde que eu ia, eu andava com ele e as pessoas achavam engraçado, porque geralmente quem ficava com esses radinhos pequenos era pessoa já com idade, mas como eu tinha ganho, era meu, eu usava na hora que eu quisesse. E o rádio grande, dessas pilhas, que nós antigamente era toca-fita. Então nós colocávamos as nossas fitas cassete dentro deles e ouvia, e para rebobinar a fita cassete nós tínhamos que voltar ela com uma caneta. Colocava a caneta do lado ao contrário que acabou e girava tudo de novo para começar tudo de novo a fita. Então eu tive essa experiência com o rádio. Uma experiência gostosa no rádio também era futebol. Ele era narrado de uma forma assim bem entusiasmada. Era muito interessante, quando saía o gol parecia que o rádio até balançava, né? E a forma deles identificar o rádio ou a partida já na televisão era através de uma zebrinha. Aos domingos, no final dos jogos do domingo, no Fantástico aparecia essa zebrinha. Aí a zebrinha, o cara perguntava para a zebrinha, Zebrinha, Corinthians de Palmeiras. Ele, coluna 1, suponhamos, se o Corinthians estivesse na coluna 1, então o Corinthians ganhou. Né? Se o Palmeiras estivesse na coluna 2, ele ganhou. Se ele falasse coluna do meio, é porque deu um empate. Então era a forma de nós identificarmos como que o jogo ocorreu, né? E o que de mais marcante vocês ouviram na rádio? Uma notícia que passou e vocês nunca esqueceram, um título de futebol que passou e que foi marcante quando vocês ouviram.
Eu particularmente, aí você me pegou, porque tantas notícias a gente ouviu, né, nesse decorrer, que não, eu acho que teve uma tragédia, salvo engano, que foi no Cantareira. Sem ser dos Mamonas Assassina, que também foi no Cantareira. Anterior, parece que tinha um avião e tinham as pessoas dentro que bateu na ponta do Cantareira. E a partir daquele momento desse acidente, eles colocaram aquelas torres de sinalização, né, que são as luzes que ficam piscantes. Eu me lembro de uma situação assim, dessa situação. E depois de anos, passado anos, veio a situação dos Mamonas Assassina por uma situação contrária, não foi por falta de sinalização, mas também acredito que o tempo não foi favorável para eles enxergarem aquela montanha na frente deles, mas uma situação que aconteceu na serra, no Morro da Cantareira, na Serra da Cantareira. Eu lembro da notícia no rádio da morte de Tancredo Neves, foi um presidente do Brasil, quando foi anunciada, que foi uma comoção, tanto na televisão como no rádio. Anunciou no rádio, a gente foi para televisão. E na televisão, depois a gente ficou assistindo o enterro, aquele cortejo, aquela coisa que foi. E na televisão, a notícia que mais me marcou foi a morte de Ayrton Senna. Não, na televisão eu só acho que foi para todo mundo. Eu liguei a televisão, dia de domingo era tradição. Assistir a corrida, ver Ayrton Senna ganhar. E quando eu liguei, tinha acabado de acontecer o acidente, tinha acabado e passou uns minutos, Galvão Bueno fala, morreu Ayrton Senna do Brasil. Olha, de lembrar, dói, porque foi muito forte. Para mim já foi uma experiência totalmente traumática, no sentido do que eu sempre gostei do Ayrton Senna. E eu morava próximo de Interlagos, e lá próximo do Interlagos tinha um lugar que era o lixão de Interlagos. E subindo nesse lixão dava para você assistir uma parte da corrida do Autódromo de Interlagos. Então todas as vezes que tinha corrida do Ayrton Senna no Autódromo de Interlagos, nós corríamos para lá para assistir. E sempre acompanhei nos domingos de manhã, dentro do possível, essa corrida do Ayrton Senna. E justamente nesse dia eu estava assistindo. Justamente no dia da morte dele eu estava assistindo. E quando ele bateu ali naquela parede, que o carro não fez a curva, aqui bateu, que a cabeça dele caiu do lado, veio aquela preocupação de todos que estavam ali narrando, passando a transmissão, e posterior do socorro veio a notícia, né, que ninguém queria receber a morte de Ayrton Senna. E para mim, eu cheguei a chorar, de fato, eu cheguei a chorar mesmo, porque era uma pessoa muito querida por nós, representava o Brasil assim, sem igual em tudo que era lugar, e o testemunho dele, a hombridade dele como pessoa era demais. E também, após a morte do Ayrton Senna, um outro impacto também foi as Torres Gêmeas dos Estados Unidos. Essa e também eu estava assistindo. Foi ao vivo, foi algo assim assustador, porque nós vimos as torres serem destruídas, os aviões virem e bater, foi algo assim. A primeira não, porque a primeira veio a notícia e todo mundo ficou em cima achando que era um acidente, né? Um acidente, o avião bateu na torre, e de repente nós assistindo ali, veio o segundo avião e entrou na segunda torre. Então foi traumático aquilo, porque assim, quantas vidas se perderam ali? Tanto no avião, quanto as pessoas que estavam trabalhando, como as pessoas que estavam lá embaixo, os transeuntes. Então olha quantas pessoas morreram nessa ocasião, então marcou também na televisão esse fato. Aproveitando o ensejo que estamos em época de Copa, o Brasil tem títulos aí em 2002, 1994, e os mais antigos eu não vou lembrar. Mas em algum desses títulos vocês estavam acompanhando a transmissão por TV, rádio? 94. Cada chute eu tava ali ajoelhada na frente da televisão. Vai que é sua, Tafarel! É o bordão que até hoje fica. É o bordão que até hoje fica. Vai que é sua, Tafarel! Ajoelhada ali, olha, aquela perca daquele pênalti. Ver Bebeto, ver Romário, ver Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho foi maravilhoso. Fenômeno. Foi. Né? Ver essa seleção vitoriosa, né? Olha, teve outras depois dessa, mas a que me marcou foi em 94. Foi interessante. E assim, esse bordão. Lembra de Bebeto correndo? Fazendo bebê, né? De bebê. Foi muito lindo. Então foi uma parceria muito boa. Cafu subindo em cima daquele palanque e levantando
troféu homenageando o Jardim Irene, né, uma comunidade em São Paulo. Então foi marcante, daí foi totalmente marcante. Agora uma pergunta específica para o meu pai. Se lembra o que aconteceu com o nosso time de coração em 1997? Olha, em 1997, salvo engano, se não foi a derrota que nós sofremos para... Não, é coisa boa. 97... Corinthians campeão do Campeonato Paulista depois de jejum, de anos e anos em jejum de depois, títulos. nós estávamos quase ficando de maior, se eu não me engano. Já estava quase completando 18 anos, aí a gente conquistou esse título paulista e depois, apesar de sermos o maior campeão dessa modalidade, nós estávamos num jejum bravo e conseguimos fazer a vitória. Foi em cima do São Paulo? Ponte Preta. Ponte Preta? Eu sei que foi um time assim, apesar que o São Paulo e A menina não era nem nascida. Não, mas tem mais informação então, do que você. Ia perguntar se ele viu no rádio ou na rua, mas pelo visto ele nem viu. Não viu. Não, eu até assisti tudo, porque assim, geralmente eu acompanhava o meu time nos estádios. Mas eu não sou uma pessoa, até a sua mãe sabe, eu não sou uma pessoa de ficar gravando datas. Eu sou muito falho com esse negócio de datas. Eu gravo muito bem fisionomia, saída, lugares, esse negócio todo. Mas eu largar, gravar datas comemorativas, principalmente, isso aí eu sou falho. Mas faz parte. Agora a última pergunta é se vocês ouvem rádio hoje. Nós temos outras modalidades, como por exemplo podcast. E se vocês ouvem rádio e podcast, qual que é a principal diferença que vocês notam? Eu nunca ouvi um podcast. Eu hoje ouço pouquíssima rádio. Eu ouço rádio no carro, às vezes. Até uns anos atrás ainda ouvia, mas hoje eu ouço pouco. Hoje eu acho que a modernidade fez isso. Você baixa as músicas que você gosta, faz a sua playlist e acaba ouvindo aquilo. E já acaba não ouvindo mais rádio. Eu acho que a última rádio que eu acompanhei foi uma rádio gospel, que é uma rádio da Igreja Renascer, que eu agora não estou lembrando o nome da rádio. Foi a última rádio que eu ouvi por um tempo, porque ele tinha um programinha legal de manhã e eu ouvia. De lá pra cá, parei. Eu particularmente falando, eu ando de carro, eu ouço rádios dentro do carro, mas a minha rádio de preferência é a Alfa FM 101,7, porque eu escuto músicas nela da minha época, quando eu era criança, adolescente, jovem, entrando na fase adulta. Ela passa muitas músicas daquele período, então me traz esse saudosismo que é muito gostoso, né? Viver essa nostalgia que se fala? Nostalgia. Então é muito gostoso de viver isso ouvindo. E isso me distrai, me relaxa, me deixa calmo. E uma hora ou outra eu ainda até ouço a Transcontinental, que ela existe ainda hoje, né? Mas a minha preferida é a Alfa FM. E o podcast é mais ou menos isso aqui, né? É uma roda de bate-papo. Isso, é o que estamos fazendo agora. O podcast eu ainda não tive um acesso de degustá-lo com propriedade e ser seguidores nessa degustação. Mas eu sei que é um sistema de pegar um assunto e esmiuçar aquele assunto numa conversação, num debate, num diálogo, cada um põe o seu ponto de vista, os seus questionamentos. Eu acho que é interessante, porque você acaba enriquecendo o conteúdo do assunto e a problemática daquele assunto ou os benefícios daquele assunto. Então traz mais esclarecimento e mais clareza para você poder entender e compreender de forma precisa, né? Algum adendo da parte de vocês? Olha, eu digo assim que o assunto abordado é um assunto interessante, eu gostei de participar, obrigado por ter me convidado. Diálogos que precisam ser levantados, até para que os jovens possam entender também o posicionamento dos pais na sua juventude, quando os pais eram jovens. E é bacana isso, bacana, valeu. Eu gostei muito de ter participado, me trouxe várias memórias, lembrei de muitas coisas e assim, interessante como essas coisas marcam as nossas vidas e nem percebemos muitas das vezes, né?
E ao tocar no assunto, quantas coisas gostosas eu lembrei. Foi muito bom, gostei de ter participado, também muito obrigada pelo convite. É isso, muito obrigada por terem participado, foi muito bom o nosso papo. E bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estou dando tchau agora. Até mais.